Olá pessoal, de novo aqui com a última parte dos nossos vídeos aqui do capítulo 4, né? A gente viu no vídeo anterior a condição if e com a supressão, né? Na verdade a gente nem vai ver, não vou comentar mais o then, né? O then em si não existe, a gente suprime. A partir da evolução da cláusula, né? Entre parênteses, né? Quando a gente vai resolver, a gente tem uma expressão lógica que resulta verdadeiro ou falso e eu executo o bloco ou a linha de comando logo após o parênteses, né? Lembrando que depois do parênteses não tem ponto e vírgula e a gente vai ter ponto e vírgula no final do comando, certo? Nesse caso aqui agora, a gente está introduzindo uma nova variação da cláusula if, que é a condição do else. Então vamos dar uma analisada aqui, ó. If número 1 igual ao número 2, aqui eu tenho dois iguais juntos, tá? Então, ou seja, é uma cláusula de comparação, né? Um operador de comparação. Se no 1 for igual ao número 2, eu executo o primeiro bloco. Tá vendo que eu tenho chaves aqui abrindo e fechando? Eu vou ter aqui apenas uma única linha de comando, não tem problema, o bloco pode ter uma ou mais linhas de comando. Claro, se eu tiver uma linha só, eu não preciso das chaves, como era o caso aqui, mas deixar com a chave é até uma boa prática de programação. Se essa expressão lógica resultar em falsidade, aí eu pulo o bloco seguinte e vou para o else, o bloco do else. E aqui, mais uma vez, apesar de eu ter uma única linha de instrução, eu coloquei um bloco definido entre chaves. Tá certo? Então é assim que funciona. Outra coisa interessante que a gente pode fazer também como variação do if é o alinhamento de ifs. Então percebe aqui, ó. Se no 1 é maior do que o número 2, número 1 maior do que o número 2, eu vou para o primeiro bloco, né? Executo o primeiro bloco aqui, ó, entre chaves. Se essa expressão resultar em falsidade, aí eu venho para o bloco do else. Mas logo dentro do bloco do else eu tenho um outro if, que a gente chama de if alinhado, né? O nested if. E aí eu tenho, de novo, uma outra pergunta. Número 1 é menor do que o número 2? Se isso for verdade, eu venho para o primeiro bloco, logo em seguida. E, se for falsidade, essa segunda expressão lógica, eu vou para o bloco do else. Vocês podem perguntar, quantos ifs alinhados eu posso ter? Aí é uma questão da memória, né? Você não tem aí uma limitação. O problema de eu colocar muitos é a legibilidade do meu código. Tá bom? Agora a gente vai ver o operador condicional, né? A interrogação. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui um printf já fazendo a execução, né, dessa análise do interrogação. Eu tenho o printf, aspas duplas, eu tenho aqui os dois números são, e aí eu tenho um percentual S, lembre que o percentual S vai imprimir aqui nessa posição uma string, né, um conjunto de caracteres, né. Vírgula, eu tenho aqui, depois da vírgula, uma expressão com essa interrogação, olha só. Primeiramente eu tenho aqui a expressão lógica, número 1 igual ao número 2. São dois valores inteiros aqui, né, que eu previamente, eu vou colocar no online de DB para vocês verem, que eu previamente declarei e atribuí um valor. Se essa expressão resultar em verdadeira, eu vou imprimir a próxima cláusula, entre a interrogação e os dois pontos. Se essa cláusula resultar falsidade, aí eu vou imprimir a segunda, eu vou executar a segunda cláusula depois do ponto e vírgula, né? Tem antes e tem depois. Aqui vem logo depois. Então é muito simples, é semelhante ao if then else, mas você não tendo a cláusula if, aquela descrição formal da linguagem, muita gente diz que fica ruim de ler o código, né? Um outro exemplo aqui eu tenho. Maior é igual. Aí, olha só, igual aqui a atribuição. A expressão, podia ter aqui parênteses para ficar mais fácil, né? A legibilidade, melhor a legibilidade. Número 1 maior que o número 2, se isso for verdade, então, maior recebe número 1. Se essa expressão for falsidade, maior recebe número 2. Entenderam? Vamos olhar lá executando lá no nosso compilador? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui o código, não é? Declarei aqui no 1 e no 2, número 1 e número 2, perdão. O número 1 eu declarei recebendo o valor 5, o número 2 declarei e atribuí o valor 10. E aqui dentro do meu
printf eu tenho exatamente extraído o código do PowerPoint para cá para frente, né? Para cá para o computador. Tem uma expressão lógica que vai ser avaliada, e se for verdade, eu vou imprimir, no lugar desse percentual S, esse primeiro bloco, né, essa primeira parte antes do ponto e vírgula, antes dos pontos. Se for falsidade, se eu avaliar como falsidade, eu vou imprimir a segunda string, tá certo? Vamos executar. Então, claro, né, 5 e 10 são números diferentes. Então, resultou aqui falsidade. Eu imprimo no %s diferente. Agora, vamos modificar o código, vamos colocar valores iguais. Vou atribuir aqui 10 para a primeira variável. Tá certo? Vamos executar. Então, 10 e 10, né, são números iguais, tem que avaliar como verdadeiro e vou atribuir naquele percentual S lá esse primeiro comando aqui antes dos dois pontos. Os dois números são iguais. Tudo bem? Tudo bem. No nosso segundo exemplo, eu tenho ainda número 1 e número 2, né? Eu coloquei número 1 e número 2 como sendo os mesmos valores, vou manter, 10. E aí eu tenho aqui a declaração de uma variável inteira chamada maior, que vai receber o resultado desta operação. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui entre parênteses, para ficar mais claro. Tá? Entre parênteses. Para ficar mais claro ainda, eu vou definir aqui a minha expressão lógica dentro de parênteses. Tá certo? Pronto, está aí. Vai executar agora. Essa é a atribuição, né? Se os números... se o número 1 for maior do que o número 2, maior recebe o número 1. Se isso aqui resultar falsidade, recebe o número 2. Vamos executar. Então, eu trouxe para cá o exemplo, né? Eu estou mudando aqui o número 1 para 15, o número 2 vai ficar em 10. E aí eu vou fazer a avaliação. Eu coloquei os parênteses aqui para ficar mais clara a definição, né? A leitura do código. O número 1 é maior do que o número 2? Aqui, o número 1 é maior do que o número 2. Então, isso resulta verdadeiro. Então, maior, essa variável inteira, vai receber número 1, que é o primeiro valor depois da interrogação. Vamos mudar agora? Vou colocar aqui 20 para número 2, certo? Vamos executar. Então, número 1 é maior que o número 2? Não, não é maior. Então, isso aqui é falsidade. Maior vai receber número 2, ou seja, maior é o 20. Entenderam? Tudo certo? Próximo tópico é o switch case. O switch case é muito utilizado para a construção de menus, né, de navegação. O menu, né? Menu é mais abrasileirado. Então, a gente pode fazer as escolhas dos blocos de comando que eu quero utilizar, ou dos blocos de função, a partir de um inteiro ou um caractere, né? Um comando que eu vou... normalmente eu leio do teclado, né, do usuário, o usuário escolhe a opção que ele quer e a gente vai executar aquele bloco dentro da opção do usuário. A gente se assemelha muito com aquelas unidades de resposta automática, né, as URAs, que a gente conhece quando a gente usa o telefone para um atendimento por esses robôs, né? E a ideia é a gente navegar pelos valores que a gente vai fornecendo para essa URA. Então, 1 para falar com o atendente, 2 para cancelamento, 3 para mudança de plano, essas coisas que a gente está acostumado depois, né, que a gente teve que utilizar a telefonia celular. Normalmente, para resolver problemas, sempre é uma operadora URA, né, uma unidade de resposta automática. Tá certo? Então, aí, eu posso substituir o if else, né, fazer vários testes, e a ideia é fazer uma sequência embutida dentro desse switch case. Vamos dar uma olhada como é que funciona. Então, o switch case, eu vou listar para cada valor de interesse uma variável ou expressão que ela pode assumir. Vamos dar uma olhada aqui
um exemplo. Então, eu tenho um switch, aqui eu vou ter uma variável, né, de operação, e o valor que essa variável assumir, né, normalmente eu tenho antes uma leitura de um valor pelo usuário, eu tenho case, o valor dessa variável, né, aqui eu vou colocar uma tag, e se essa variável for igual a esse valor 1, eu vou executar esse bloco do case aqui entre essa opção e o break. É muito importante que o break ele esteja no final de cada bloco, porque ao final do break ele vai passar, ele não executa os outros cases, né, e nem o bloco default, e ele pula direto aqui para o final do switch. Se eu não colocar o break, ele vai executando caso a caso, e aí não é a situação que a gente deseja ao utilizar o switch. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui típico, né? Eu tenho um código e a gente está tentando simular uma calculadora, né? Eu tenho aqui, ó, os perfis, perdão, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu tenho aqui os perfis, case 1, quando eu quero fazer adição. Onde é que está isso? Está numa mensagem que eu estou passando para o usuário. 1 é adição, 2 é subtração, 3 é multiplicação, 4 é divisão e 5 é o resto. Né? E aqui eu tenho scanf, leia a operação. A operação foi declarada como um valor inteiro. O usuário vai passar a operação. Claro, se ele quer 3, é porque ele quer fazer multiplicação. E aí eu entro no switch, eu vou testar essa operação que o usuário passou para mim, né? E aí eu vou verificar qual é a tag. Então, se for 1, vai ser adição, se for 2, vai ser subtração, 3, multiplicação, 4, divisão, 5, resto. E se ele digitar uma opção que não é uma das listadas aqui, ele cai na cláusula default. Ou seja, uma operação desconhecida, ele vai parar aqui. No capítulo posterior, a gente vai inserir esse switch case dentro de um bloco de repetição. A gente vai conseguir fazer os nossos menus reentrantes, né? Eu posso sair e entrar de novo, porque lá no final, na minha repetição, eu vou fazer uma pergunta. Você deseja encerrar ou você quer fazer uma nova operação dentro do switch? Né? E aí fica bem interessante o nosso código. Eu vou passar daqui lá, vou testar esse código lá no LineDB para vocês verem. Então está aqui o nosso código, né? Declaração de A, B e operação. A e B são os valores que eu vou ler. Primeira mensagem, informe os 2 números inteiros positivos. Depois eu tenho 1 para adição, 2 para subtração, 3 para multiplicação, 4 divisão e 5 resto. Né? E aí eu tenho o scanf para receber a operação. Tá bom? Vou fazer a escolha aqui dos cases, né? E eu vou fazer a opção de acordo com essa mensagem aqui que o programador mandou para o usuário. Tá? Vamos executar. Forme 2 números inteiros positivos. Eu vou colocar o número 7 e o número 5. E aí ele me mostra o menu. 1 para adição, 2 para subtração, 3 para multiplicação, 4 divisão e resto. Então eu vou colocar subtração. Número 2. 7 menos 5 igual a 2. Tudo bem? E aí, como eu não tenho uma estrutura de repetição, eu termino o meu programa. Tá certo?